Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido aos domingos às 7 horas da noite e é repetido às 10 horas da noite na terça-feira. Estes programas também se encontram na internet. Qualquer um de vocês pode ver este programa ou qualquer outro que tenha sido feito aqui. Em inglês a gente diz knxt.tv. Seria kxtv.tv. E depois toca-se no botão que diz YouTube e Nossa Fé, Nossa Vida, e de repente a gente aparece lá a falar com vocês. Imaginem. Podem estar nas ilhas. Nunca ouviram lá, Sr. Padre Isaac? Já. Nunca viram nas Quatro Ribeiras o Padre Isaac? Já viram. Mas viram mais foi porque eu fiz a ligação, ou não sei como é que se chama, ao Facebook. E depois pus no Facebook e aí só não vi quem não quis. Ok. Boa ideia. Então tem este programa ligado ao seu Facebook? Não, eu é que tenho que fazer manualmente. Isso são coisas que eu então não sei fazer. O que eu sei fazer é cut e paste, tem mais nada. Ok. Mas hoje em dia é uma vantagem, tanto é que a gente às vezes pode não estar em casa quando o programa passa na televisão, mas a gente pode ir à internet, ao computer, e ver o programa. Especialmente a malta nova. E os velhos, logo saberem tocar no botão, eu lavo também. Pois é, mas olha como eu vou dizer que eu tenho uma televisão lá na casa e ela até para casa é bem grande e eu já não vejo televisão. Quer dizer, já não vejo televisão na televisão. vejo programas de televisão na internet, mas programas na televisão já não vejo há muito tempo. Não há tempo de estar parado também. Pois também é, não é só isso, porque estou parado para outras coisas, assim, mesmo jogos de bola, às vezes se vejo alguma coisinha é na internet. Sim, senhor. Muito bem, então hoje é domingo 19 de janeiro, amanhã já é o Martin Luther King Jr. Holiday. Amanhã é feriado, não é? Aqui na América. E também amanhã já o senhor começa na Convocation, em Visalia. Vai estar fora da Orange Cove a semana quase toda. Aquilo de Visalia pode ficar a casa ou vai ficar em Visalia? Bem, eu decidi, eu pensei nisso ainda, mas a diferença era basicamente eu pensei no dinheiro, a diferença era $200. E depois eu sou amigo com o padre que está em Selma, Okay. e depois aí nós decidimos ficar no mesmo quarto, como fazemos quase sempre. E também pode estar no voeiro. Pois é, mas depois ficando no quarto com o outro padre, para a paróquia $100. E depois aí, eu acho que na gasolina e o nevoeiro que não vale a pena. Depois aí vou ficar mesmo lá. Só se há algum caso de emergência ou coisa assim. So, caros amigos, não sei se vocês sabem, mas os sacerdotes e os diáconos vão estar esta semana em reuniões com o Sr. Bispo. Os sacerdotes é de segunda à quinta e os diáconos juntam-se a eles na quarta e na quinta. E por isso as paróquias esta semana vão andar mais devagar, vai haver menos movimento e vai haver menos quem lhes atenda. Só em casos de emergência é que aparecerá um padre. De resto, esta semana eles estão invisíveis, praticamente. Bem, mas olha, até por acaso, por falar nessa como é que se diz? Convocation, a convocação do clero da Diocese de Fresno. Eu acho que pelo menos este ano promete, para dizer a verdade. Porque é porque tem um diácono a conduzir a convocação? Não, eu vi o tema das coisas que se vai falar e até por acaso eu acho que esta vez tem interesse, é? Tem interesse, só não aprende quem não é quem. É claro, eu como diácono tenho assim muita honra de que um diácono é que vem conduzir a convocação e também posso dizer assim que foi eu que sugeri ao Sr. Bispo
Mas sugeri que ele viesse por umas 2 horas, fazer uma apresentação por 2 horas. Nunca imaginei que o Sr. Bispo ia dizer, não, ele vem, mas é fazer tudo, fazer a convocação inteira. Isto é um diácono muito competente, é doutorado, foi um comandante na Marinha Americana, tem muitos títulos, muitas categorias, é uma pessoa muito capaz. Só penso que vai ser um encontro muito bonito e muito bom, assim, para os participantes. E então, amanhã, pois é claro, é dia feriado nacional, não é? O Martin Luther King, mas é claro, o senhor vai ter que ir para a Vaicélia, pois é um feriado que nem sequer o vai gozar, talvez. E mesmo que não fosse, não era para gozar. Não? Ok. Então vamos à frente. Ok, então temos hoje é o segundo domingo do tempo comum. Será que era bom explicar o que é essa coisa do tempo comum, o tempo de Natal? Isso faz parte de quê? Do ano litúrgico, não é? Como uma roda que vai à volta, leva um ano a dar a volta. Bem, eu acho que mais que nada é assim como as nossas vidas em que tem épocas bem, eu acho que a vida moderna, os dias são todos parecidos uns com os outros, infelizmente. Mas há anos atrás sentia-se mais diferentes épocas do que outras, como por exemplo sentia-se mais aquela época de verão, as colheitas, o tempo da colheita sentia-se mais por causa dos mais trabalhos. O inverno depois fazia-se menos, tinha outro sentido, até mesmo o Natal, o Carnaval, essas coisas assim. Depois assim, na igreja, graças a Deus, ainda os tempos ainda são diferenciados uns dos outros e os dias uns dos outros. Então aí este ano litúrgico é uma invenção, pode-se dizer, é uma invenção da igreja para aproximar-nos um pouco mais à vida de Jesus, à vida que é ao largo de um ano, para que aí diferentes aspectos da vida de Jesus também se passam para a nossa. Tempo comum é o tempo comum, ou tempo ordinário, como às vezes pode ser traduzido. É isso mesmo, é as coisas ordinárias da vida, as coisas comuns, o dia a dia. Então o tempo comum é assim mais fora de festas, daquelas coisas que nós precisamos de ouvir do dia a dia. E fora do tempo comum, quais são os períodos que existem? Se começarmos no começo do ano litúrgico, qual é o primeiro período especial e o segundo, etc. Bem, depois começa com o Advento, não é? Para a igreja, o ano litúrgico não começa no 1 de janeiro, mas sim no primeiro domingo de Advento. Depois dos 4 domingos de Advento vem o tempo de Natal. Depois tem um tempo comum por poucas semanas, depende em que dia que cai a Páscoa. E depois chega uma quarta-feira de cinzas, que por acaso este ano é no dia 5 de março, está no Carnaval um pouco mais tarde. E depois então vem o tempo da Quaresma. Depois desses 40 dias vem o tempo da Páscoa, em que se celebra a Páscoa por 7 semanas. E depois tem ali aqueles dois domingos que são especiais, que é o domingo da Pentecostes e da Trindade, mas já é tecnicamente tempo ordinário. E depois aí segue-se então o verão todo e o outono de tempo ordinário. E termina com a festa de Cristo Rei, não é? E termina com a festa. Ok. Assim, vocês, olha, foram à escola, aprenderam o que é o ano litúrgico e em que é que se divide. Vocês já sabem isso tudo. Sim, mas sabe, quando estava-me a perguntar isso, até parecia que o senhor era o professor para ver se o aluno sabia. Não. Isto é para dar a resposta para as pessoas estarem a ouvir. Não era fazer um teste assim.
Porque se o padre não sabe, quem é que vai saber? Yeah. Não, eu não tinha dúvidas nenhumas que sabia. Senão eu não tinha perguntado. Olha, mas às vezes, e graças a Deus, tem muitas pessoas que sabem muito mais que os padres, que senão este mundo estava perdido. Olha, eles não sabem nada? Há alguns. Bem, vamos mudar de assunto e vamos ler o Evangelho deste domingo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, João Batista viu Jesus que vinha ao seu encontro e exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu dizia: depois de mim vem um homem que passou à minha frente porque era antes de mim. Eu não o conhecia, mas foi para ele se manifestar a Israel que eu vim batizar na água. João deu mais este testemunho: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas quem me enviou a batizar na água é que me disse: aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer é que batiza no Espírito Santo. Ora, eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gosto muito desta primeira frase, logo no começo da passagem do Evangelho de hoje. João Batista viu Jesus que veio ao seu encontro e exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma frase simples, mas muito bonita, mas ao mesmo tempo muito carregada de sentido. E seria um tema excelente para a segunda parte do programa, porque estamos a dar sinal de que já vamos a meio e temos que fazer um intervalo. Caros amigos, vamos interromper o programa por 1 minuto e voltamos. Então, até já. For over 25 years, KNXT has been serving the people of the San Joaquin Valley with good family television that's just not available anywhere else. It's important for you, the viewer, to help support this valuable tool of ministry. KNXT needs to continue to grow and bring you important programming about your faith. But sometimes it's hard to stop and find the time. Make it easy. Go to knxt.tv and find out how easy it is to support your Catholic television station, KNXT TV. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Sr. Padre, nós estávamos aqui a ver, se leu o Evangelho e aqui diz que João Batista viu Jesus que vinha ao seu encontro e exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Parece uma frase assim, simples, até quase que romântica. Ele é o Cordeiro de Deus, tão bonito. Mas afinal, esta frase tem muita profundidade, tem uma carga enorme de realidades que cercam, que estão à volta, envolvidos em Jesus ser o Cordeiro de Deus. Isto faz logo lembrar o Cordeiro Pascal, no tempo em que Moisés estava a juntar o povo no Egito para caminharem para a terra prometida e o faraó não deixava que o povo partisse. Deus mandou 10 pragas e a 10ª naturalmente foi a mais dura, a mais difícil para o Egito, porque foram mortos os primogênitos, mas aquelas casas onde havia sangue do Cordeiro, que Deus tinha mandado que o povo de Deus naquela noite matassem um cordeiro e espalhassem o sangue na padieira da porta e o anjo exterminador passava, o sangue do cordeiro salvou o povo de Israel naquele dia. E agora João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que João Batista estava a relacionar Jesus
com o que se tinha passado 1000 e tal anos antes com o povo de Israel no Egito? Bem, pois a resposta é óbvio que sim. E também, agora estava aqui mais a pensar naquilo que nós dissemos a semana passada, de que João Batista, filho de um sacerdote que trabalhava no templo, seguramente acompanhava o seu pai, estava habituado e sabia o que era o significado do cordeiro que era imolado no templo, no altar, e é por isso que aí ele é que junta e é que cria para nós esta imagem de Jesus como o Cordeiro de Deus, que é uma herança do que acabou de dizer, que é uma herança do culto religioso que acontecia no templo em Jerusalém, e que é por isso também a razão pela qual em cada Eucaristia, em cada missa, o sacerdote proclama estas mesmas palavras, e que aí é uma forma de apontar Jesus como aquele que veio para cumprir as profecias e a lei desde o princípio. Yeah. E quase que podemos dizer que João Batista definiu a missão de Jesus Cristo para aqueles que estavam à sua volta, para os discípulos de João. Ele, ao dizer aquilo aos seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo, ele estava a dizer muito. E eu tenho a certeza que os discípulos se interrogaram: o que é que isto quer dizer? Porquê é que ele diz isto daquele que vem ali, desse Jesus, talvez até ainda parente dele, ou coisa assim? Devem-se ter interrogado, embora não me parece que os discípulos tenham abrangido, não me parece, a profundidade daquilo que João estava a dizer. Agora, João sabia o que é que estava a dizer, porque se a gente lê o que vem a seguir, João continuou: era deste que eu dizia, depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque era antes de mim. Só ele já sabia disso. Eu não o conhecia, mas foi para ele se manifestar a Israel que eu vim batizar na água. Eu também aí nessa pequena frase, passou à minha frente porque era antes de mim, porque Jesus sempre existiu, era antes dele. Embora nós sabemos que tecnicamente João Batista nasceu primeiro, mas também nós estamos aqui no princípio do Evangelho de São João, em que começa com aquela linda leitura poética mesmo do prólogo, e depois segue logo o batismo. De uma maneira, de certa maneira, João Batista era uma figura importante, uma figura conhecida, e o que ele está aqui a fazer é dizer a todas as pessoas: olha, meus amigos, eu não sou o Messias, eu não sou Deus, e ele aponta para quem é. Ele, ao dizer que ele era antes de mim e que vem depois de mim, ele estava a proclamar que Jesus era Deus, era divino. Não sei se ele descobriu isso, se foi no batismo, quando o batizou, se teve uma infusão de conhecimento, um conhecimento especial. Porque nesta leitura de hoje, João Batista proclama abertamente a divindade de Jesus Cristo, proclama a missão de Jesus Cristo e mostra um profundo conhecimento da vinda de Jesus e para que é que ele vinha e essas coisas todas. A última frase do Evangelho de hoje é: eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. O mistério da encarnação e até mesmo o mistério da redenção foram revelados com muita profundidade
a João Batista, mesmo antes dele morrer. Não sei se ele compreendeu tudo, se ele tinha o conhecimento que nós já hoje temos, por exemplo, depois de tanta reflexão ao longo de 2000 anos, mas nota-se que ele sabia o que é que se passava. Mas isso aí é que é um ponto interessante. É que tanto João Batista, tanto como até os próprios apóstolos ali, aquela gente bem cerca, bem perto de Nosso Senhor, nós às vezes podemos ter inveja e dizer: se eu vivesse naquele tempo tinha mais fé e ia acreditar. Mas o que é certo é que nós hoje, 2000 anos depois, nós conhecemos e sabemos mais do que João Batista. Nós temos um conhecimento muito maior. E esse conhecimento não é por causa da inteligência ou das invenções humanas, mas é porque nós vivemos depois da ressurreição. Não é? Nós vivemos depois da ressurreição, nós temos os evangelhos, coisas que os apóstolos não tinham. A verdade, tinham Jesus, é muito melhor ter Jesus, mas nós temos tudo isto depois e temos o exemplo de tantos já há 2000 anos a trabalhar e aí tentar explicar tudo isto. Era isso que eu ia dizer. Temos uma reflexão de 2000 anos. Isso. Eles estavam no começo da reflexão de compreender grandes mistérios que se realizaram em pouco tempo, num período de 33 anos. O mistério da encarnação. Um Deus que toma carne humana e anda na Terra conosco. É um mistério que a gente nunca poderá compreender, por isso é que é um mistério. E depois também o mistério da sua paixão, morte, ressurreição, a ascensão aos céus, a vinda do Espírito Santo. Uma enormidade de mistérios que se realizaram num período historicamente reduzido, 33 anos. E é claro, eles não podiam abarcar todas aquelas coisas. Tanto mais que podemos dizer que o Espírito Santo também ainda não tinha vindo, ainda não os guiava à verdade total. Isso veio depois. Mas ainda depois da vinda do Espírito Santo, nós já temos 2000 anos de reflexão. E, portanto, não nos podemos queixar, não é? E, de alguma maneira, até somos mais felizes do que os da primeira hora, que sabiam de interrogar e perguntar uns aos outros. E às vezes eles tinham o custo de perguntar a Cristo, porque não queriam mostrar a sua ignorância. E talvez tinham o custo também de ele dizer assim uma coisa que eles não gostassem de ouvir. Não é? Então já há tantos anos há tanto tempo que andas comigo e não Filipe, e não sabes que o Pai está em mim e eu estou no Pai, quem vê a mim vê o Pai. E é claro, eles às vezes não queriam que Jesus dissesse essas coisas a eles. Mas João Batista fala com muita clareza dos mistérios que se estão a desenrolar. Sim. Agora, por falar nisso, aqui há uns meses aprendi uma que é certa, é uma verdade verdadeira. verdade. É uma verdade verdadeira em que quem não faz uma pergunta, quem faz uma pergunta um dia, pode ser que passe por burro por aquele dia. E quem não faz a pergunta é burro toda a vida. Não, e é verdade. E isso é muito humano, por isso muitos discípulos não se atreviam a perguntar, porque quem é que quer passar como quem não sabe? Yeah. E acontece isso então nos dias de hoje, é todos os dias, não é? Mas às vezes nós podemos queixar que nós não temos tanta fé porque que nunca vimos Jesus e que nunca nos apareceu Nossa Senhora e vai muitas pessoas a Torton e a outros lugares com a cegueira para verem Nossa Senhora como se fosse isso, se não a vissem, que vão deixar de crer ou crer mais e saber que tanta gente viu Nosso Senhor e não acreditaram nele naquele tempo. O que pensa que vai acontecer connosco? Assim que a fé trata-se de outra maneira. A fé é então esse encontro
entre o nosso coração e a razão, que é modelada para a herança que nos foi dada. E esses 2000 anos de reflexão sobre esses mistérios de Deus nos leva hoje a ter mais fé do que as pessoas no tempo dele. E aquilo que aconteceu com João Batista, em muitos aspectos, pode-nos acontecer a nós. Ele disse, eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Ora, eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Esse mesmo Espírito Santo que João Batista viu descer sobre Jesus Cristo, também desce sobre nós no dia do nosso batismo e recebe uma forte carga, um impulso grande no dia da nossa confirmação e depois pela comunhão e pela confissão e tudo mais. Nós temos a plenitude do Espírito Santo em nós. E por isso podemos dizer, como João Batista diz, ora, eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. E se nós não vemos, e se não damos testemunho, não é por não termos vivido naquele tempo e visto o que João Batista viu, mas é sim por estarmos desatentos, estarmos distraídos às realidades espirituais que se passam connosco, uma vez que sejamos batizados, e não vemos. E se não virmos, não podemos dar testemunho. E se não dermos testemunho, é sinal de que Jesus Cristo para nós não significa muito. Porque quando há uma pessoa importante na nossa vida e com um grande significado para nós, a gente fala deles, a gente gosta de contar aos outros, dizer alguma coisa. E acabou-se o tempo. Caros amigos, estávamos agora aqui bem engatados, mas eles estão a dizer que não há tempo para mais. João Batista, cheio do Espírito Santo, deu testemunho de Cristo. Nós também, cheios do Espírito Santo pelo batismo, temos a mesma obrigação de dar testemunho dele. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.